Olá, eu sou Simone Schmidt, da Editoria de Economia do Correio do Povo. O fim de ano pode ser um bom momento para a compra de veículo para trabalho. Motocicleta, carro de aplicativo, caminhonete para pequenos fretes. No Direto ao Ponto, conversamos com o professor da Escola de Negócios da PUC, Gustavo Moraes, e com Paulo Siqueira, presidente da Fenabrave Sincodiv, a entidade dos concessionários no Rio Grande do Sul. Os dois especialistas falaram sobre compra à vista, taxas de financiamento, valor de entrada e muitas outras informações que podem ajudar nessa decisão. Confere lá e aproveita. Boa tarde. Época de final de ano é época de falar em consumo. As pessoas têm expectativas, têm sonhos, têm projetos, e é um período em que, sim, a gente pensa qual é o novo negócio que eu posso começar, qual é o novo empreendimento. E para muitas dessas iniciativas, entre outros itens que se precisa adquirir para iniciar uma empresa, enfim, um empreendimento, é um veículo. Trouxemos hoje o presidente da Fenabrave Sincodiv, presidente da entidade dos concessionários de veículos, e o professor Gustavo, da Escola de Negócios da PUC, que vão nos dar algumas dicas a respeito de compra de veículo, de financiamento, quais são as alternativas, quais são as dicas para essa época de final de 2023, início de 2024. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. E eu gostaria de iniciar perguntando para vocês a respeito de um veículo que é muito popular. Eu estava olhando aí no ano, digamos, o dado do IBGE num ano cheio, 2022. Nós temos, por exemplo, a motocicleta, que na frota brasileira, segundo dados do IBGE, nós temos 115 milhões de veículos no total. E as motocicletas, elas são 25 milhões no país. Sobre quanto desses veículos é usado para trabalho, eu não teria esse número aqui, assim, de cabeça para vocês, mas eu acho que basta a gente, aqui do prédio mesmo, olhar pela janela, a gente vai perceber que as motos que circulam por aí sempre tem aquele produto para ser entregue, né? Tá ali o rapaz com lanche, com documento para entregar para alguém. É um trabalho que está cada vez mais popular e talvez possa este ser um momento de as pessoas investirem. Uma época de fim de ano, tanto o trabalhador recebe 13º, ou enfim, se ele sair da sua empresa ele vai ter uma rescisão, quanto o próprio empreendedor que já está nessa época talvez com um rendimento maior em função da maior demanda do final de ano. Presidente Paulo Siqueira, da Fenabrave Sincodiv, eu lhe pergunto, digamos, vamos imaginar uma moto de entrada, eu não entendo, o senhor é que pode nos explicar melhor sobre isso, uma moto, digamos, de 160 cilindradas, eu andei dando uma olhada em preços, um valor entre 14 mil e 16 mil, certo? Seria por aí? Se essa moto fosse adequada para esse tipo de trabalho de entrega, por exemplo, o que o senhor aconselharia a uma pessoa que teria como iniciar um negócio comprando esse veículo, dar uma entrada, por exemplo, metade do valor, o que ela poderia fazer? Como é que isso poderia funcionar melhor para ela? Cabe aí uma análise mais abrangente, né? Em função desse segmento de mercado que nós também representamos, que é o setor de motocicletas. Ele hoje tem uma representatividade equivalente ao volume de veículos de passeio, por exemplo. No Brasil, nós estamos até final de outubro, então já indo ao final de novembro, que nós não temos ainda os dados compilados, mas eles representam quase a mesma quantidade de veículos de passeio comercial, ou licenciados neste ano. Sendo que em um dado momento, pela metade do ano passado, desse ano, esse volume chegou a ultrapassar. Naturalmente, a motocicleta, como já acabaste dizendo, ela tem um ticket médio bem menor do que um de veículo de passeio, né? Que hoje está na faixa de uns 100 mil reais, se nós considerarmos um carro de entrada, que a gente não tem mais hoje a alcunha do carro popular, né? Isso até certo. Pode ser um outro assunto que a gente possa também informar depois, né? Nós estamos falando de um ticket médio de pelo menos 4 vezes menos. Tá?
E aqui cabe até uma saudação especial a esse contingente de pessoas que exerce essa atividade, que foram muito importantes no momento da pandemia. Exato. Que fizeram uma ligação teórica aqui, da minha parte, né, entre o mundo virtual e o mundo físico, né? Porque as pessoas dentro de casa precisavam se comunicar com o mundo real, em que pese a virtualidade do acesso às informações, enfim. Essas pessoas com as suas motocicletas garantiram a subsistência de muita gente. Né, com essa cultura que precisou se criar em função da pandemia, aumentou esse mercado também. Exatamente. Né? Então, então, a motocicleta teve esse avanço por uma questão de oportunidade de mercado, por uma questão do seu valor ser mais acessível. Né? O ticket médio bem mais baixo, mas principalmente que ela usa tradicionalmente outros meios de financiamento em qualquer mercado organizado ao redor do mundo, e aqui eu me permito, né, tomar uma parte aqui do professor Gustavo, que isso é a parte que ele domina, mas o crédito é essencial, né, professor? E aqui no Brasil nós temos alguma dificuldade nesse sentido, aliás, muitas dificuldades. Então a motocicleta, ela encontra um respaldo de financiamento, se é que dá para falar assim, porque não é exatamente um financiamento na atividade consortil, ou seja, as administradoras de consórcio, um plano de consórcio que tem favorecido uma alternativa muito, bem boa. Né, esse mercado. Então, acabamos fugindo um pouquinho assim da pergunta inicial. Não, mas sem problema, porque a opção do consórcio também é importante. Exato. Né? Mas então o caminho, né, da motocicleta, que talvez seja um ponto assim, inicial de aquisição de um veículo, né, falando aqui em mobilidade, e principalmente nas grandes cidades, né, que ela tem essa condição de mobilidade, embora um pouco perigoso esse sistema hoje, né? O pessoal é um pouco afoito, vamos dizer assim. Educação no trânsito, né? é algo educação que no trânsito. daqui a pouco vai precisar. Mas a motocicleta encontra um volume, uma demanda muito grande em função do seu baixo ticket médio, de uma condição de acessibilidade de crédito, vamos dizer assim, através de planos de consórcio, e muito demandada em função dessas atividades de delivery. Pois então, e essa demanda, além do consórcio que o senhor cita, eu não sei se dá para perceber, para quem trabalha nesse meio, né, de revenda de veículos, o que é mais comum? É aquele profissional autônomo lá, o motociclista, procurar fazer um pagamento à vista, ou ainda ele procura bastante o financiamento? Como é que funciona? Esse é um outro dado interessante também. No nível de mercado que nós temos hoje, na casa dos 2 milhões de veículos de comerciais leves e automóveis de passeio, e mais, vamos dizer, uns 1,5 milhão talvez nesse momento. Vamos dizer que nós estejamos aí na casa de 50% entre motocicleta e veículos de passeio, certo? Certo. Em ambos os casos, o que faz essa demanda ser acelerada é a oferta do crédito. Okay. Esse crédito, quando nós estamos num ciclo de alta demanda, de um fluxo como nós tivemos até 2013, mais ou menos, e depois que passamos de 3 milhões de veículos ano, e outra vez isso aconteceu em 2019, certo. O que a gente notava é que o componente de crédito era acima de 60%. Hoje está, hoje está abaixo de 40%. Né? Então, sim. Na verdade, são dois problemas, né? Além da alta taxa de juros, nós temos uma precária oferta de crédito. A oferta de crédito também é muito baixa. Isso dificulta qualquer das duas... Sim, para poder movimentar, exatamente, precisa. Exato. E aí, então, eu jogo a pergunta agora para o professor Gustavo a respeito de juros, porque a gente está falando aqui em financiamento, enfim, a procura ainda e a necessidade do crédito. E aí eu queria relembrar um pouquinho a taxa Selic. Né? A gente sabe que a taxa Selic é lá o início do início, e o que isso significaria daqui a pouco numa operação de financiamento, de cartão de crédito, o que for, né? Como é que isso vai repercutir? Porque nós ouvimos há um tempo atrás de especialistas, logo que houve a primeira baixa de 13,75 para 13,5, alguns economistas dizendo o seguinte: para que isso tenha efeito, para que a gente comece a perceber essa redução, isso vai levar uns 3 trimestres. Isso era agosto. Então, vamos pensar,
naqueles trimestres fixos, assim, né? Setembro, outubro, aliás, outubro, novembro, dezembro, digamos. Tá, a gente estava no meio daquele trimestre ali, em agosto, setembro, daí outubro, novembro, dezembro, digamos que isso começasse a fazer efeito em março. Eu não sei se é assim, professor. Perfeito. É assim, saudação, Simone, é um prazer estar contigo também, Paulo. E na verdade, assim, a questão dos juros é importante porque ela acaba determinando o prazo de pagamento, muitas vezes, o quanto esse consumidor pode esticar o consumo, né, esticar a compra do bem. Então, ele acaba sendo determinante. Como tu colocaste, né, demora um tempo até o Banco Central decidir os juros e isso ser transmitido para toda a economia. Eu acho que quem nos ouve, né, eu acho que um belo exemplo é o caso também dos eletrodomésticos, bens duráveis, carros, motocicletas, eletrodomésticos, onde a gente ainda tem as mesmas taxas nesse segundo semestre de 23, as mesmas taxas do primeiro semestre. Então, ou demora. Demora, primeiro sente, passa essa taxa de juros, primeiro passa pelo sistema bancário, passa pelos certificados de depósito bancário, para só então alcançar o financiamento, né, ou seja, aquele fluxo de renda que está lá na ponta, né, nas lojas ou no comércio. Então, normalmente, 3 trimestres tem sido uma regra de bolso. E é claro, se o Banco Central mantém essas reduções, e a gente tem essa expectativa pelo menos até abril, pelo menos, se o Banco Central mantém essas reduções na casa dos 0,5%, como ele tem feito a cada reunião, isso começa a gerar um otimismo, começa, quem sabe, a antecipar algumas compras que ficariam para depois, e sim, né, isso pode já ter um reflexo já nesse primeiro semestre de 2024. Agora, se no meio do caminho o Banco Central, de repente, por algum evento externo, algum evento interno da economia brasileira também, ele reduzir o ritmo, ele continuar baixando os juros, mas quem sabe não no ritmo de meio, quem sabe no ritmo de 0,25, quem sabe a inflação dá um repique, não há nada no horizonte que aponte isso, mas eventualmente pode ocorrer. Mas não baixou muito, né? A inflação teve alguma desaceleração. É que ela está heterogênea, né? A gente tem uma inflação, infelizmente, no Brasil que é bastante heterogênea. No setor de serviços ela é bastante alta, no setor de alimentação e combustíveis ela até se reduziu, teve uma mas melhora. o vestuário e serviços continuam mantendo um ritmo de aumento de preço significativo. Setor então, assim, de transporte também teve uma leve alta agora nessas últimas... E aí eu queria aproveitar o gancho também, né, Simone, da pergunta anterior e também da pergunta dos juros, para identificar aqui outros fenômenos que estão ligados ao consumo da motocicleta. A motocicleta ela já é um produto manjado. Quando a gente teve a ascensão da classe C, né, no Brasil há uns 15 anos atrás, nós tivemos a explosão do consumo de motocicletas, especialmente na região nordeste do Brasil, né, que era a ponta de lança desse crescimento à época. E a motocicleta ela acaba sendo uma opção também pelos custos paralelos envolvidos, pelos custos de manutenção. Então nós estamos falando de peça, nós estamos falando de seguro, nós estamos falando de estacionamento, nós estamos falando até mesmo da locomoção, que é muito mais, né, num país onde tem um trânsito caótico que nós conhecemos, a locomoção é muito mais rápida de motocicleta do que de carro. Então ela apresenta outras vantagens que não são menores, né, são significativas, ela apresenta outras vantagens para além, né, da própria compra financiada do carro. E aí, para ter uma dimensão, eu acho que é importante, nós estamos falando de um mercado de trabalho no Brasil em que a média de salário do trabalhador é de R$ 2.700. Certo. Né? Então falamos aqui de um ticket de um carro de R$100 mil, nós estamos falando de 40 meses de salário para se pagar um carro. 40 meses é a 100%. Por isso a moto se torna tão importante, né? A moto, momento de empreender, enfim. Justo, ela acaba sendo quitada em 6, 7 meses de salário. Então realmente ela é um componente importante. E também eu citaria os custos envolvidos, não apenas o financiamento, mas também todos os custos variáveis, né, que a gente chama, o estacionamento, o seguro, o próprio tanque de combustível, eles acabam sendo mais efetivos com a moto. Só para não deixar distante aqui, eu queria fazer um complemento aqui nessa fala importante do professor Gustavo. Enquanto ele falava, eu estava olhando aqui alguns dados, né, de licenciamento do mês passado. Na questão da composição da taxa de juro, da diminuição da taxa de juro, talvez eu possa colaborar aqui com um outro fator importante que determinou uma maior ou menor oferta de crédito, que é a inadimplência também. Né? Essa taxa até está muito mais acessível, mas os índices de inadimplência ainda estando altos. Eles se mantiveram altos. Exatamente. Agora nos últimos... Eles se mantiveram altos, mas a gente também tem um mercado, né, Paulo, que a gente apresenta aqui instituições financeiras concentradas.
Sim. Né? A gente tem 5, 6 bancos, 5, 6 grandes bancos que concentram o crédito, concentram o volume de depósitos e acabam, por consequência, concentrando o crédito. A gente tem bancos e financeiras ascendentes que ainda não foram capazes ou estão muito nichados. Eu acho que é o caso das cooperativas, por exemplo, que ainda não entraram, por exemplo, com um financiamento espetacular no sentido de financiar em carros, de financiar imobiliário, por exemplo. Então, o crédito ele acaba sendo também concentrado. A inadimplência é importante, os custos de recuperação judicial são importantes, mas também a concentração do mercado ela ainda é importante no Brasil para explicar essa taxa de juros alta para o consumidor. Talvez o melhor exemplo disso seja os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, exagerando bastante aqui a argumentação. Mas tem sido isso, tem acontecido isso no mercado imobiliário e tem acontecido isso no mercado Uma outra curiosidade aqui, porque a gente estava falando de motocicleta, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma condição climática diferente do resto do Brasil. Né? Nós estamos aqui... Coleções de frentes frias. Que se acentuaram ainda agora com essas chuvas, enfim, intensas e rotineiras, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, independente de uma normalidade climática, existe uma diferenciação aqui, que é o nosso frio, as nossas estações que são mais, vamos dizer assim, marcadas do que no norte e nordeste, né? E quando a gente compara dados aqui do Brasil, Rio Grande do Sul com o Brasil, as motocicletas representam 30% de um todo. Se eu pegar veículos de passeio comerciais leves, elas no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 30%. O que é um índice maior em relação ao Brasil, pelo menos pelo dado Quando do IBGE. eu pego o Brasil com o Rio Grande do Sul dentro, inclusive, isso vai a mais de 50%. Então tem um fator climático interessante e me parece também que toda a vez que eu encontro uma economia que possa ter uma renda per capita um pouco maior, como desses estados, o consumo vai se voltar para um veículo diferente da motocicleta, né? Acho que um veículo convencional, não é isso? Certamente. E isso é que eu acho um elemento interessante. A climatologia certamente diminui a intenção de compra em motocicletas. Né? Tem isso. Mas o Brasil como um todo, né, ele tem esse reflexo muito alto, é muito elástico, a gente diz na economia. Há um aumento de renda, o consumo de motocicletas ele aumenta consideravelmente. É a primeira opção do consumidor, não apenas para as questões de questões profissionais, mas também para o próprio deslocamento dentro dos centros urbanos brasileiros, que é bastante complexo. Então, a motocicleta ela acaba sendo uma válvula de escape, e ela acaba sendo, com perdão aqui dos revendedores de motocicleta ou dos fabricantes de motocicleta, ela acaba sendo também uma precarização do próprio trânsito. Né? Ainda que se tenha uma disciplinarização em torno da motocicleta, ela representa riscos maiores em relação ao veículo, ela representa também aquilo que é, né, a possibilidade de uma insegurança maior diante dos veículos. Né? Então ela acaba sendo uma solução intermediária, uma solução paliativa, que em relação ao veículo. Tem um dado lamentável que eu já tive acesso, que mais de 60% dessas seguros, né, do nosso sistema de saúde advém de acidentes de trânsito com motocicleta. É bem complicado. Isso já ficou registrado quase que como uma epidemia em certas regiões brasileiras, né, que os acidentes de moto geram afastamento de trabalho, diminui, enfim, a produtividade da economia brasileira. A própria economia é afetada. Mas num drama pessoal, né, acaba gerando um afastamento e perda de renda para os trabalhadores de motocicleta. Certo. Pois é, eu teria agora uma pergunta que vale uma análise de vocês dois. A gente, já passando um pouquinho para os carros, vamos imaginar aí uma caminhonetezinha que alguém pudesse, né, utilizar para trabalho e tal. Vamos imaginar ainda, falando de financiamento, né? Se eu fizer um financiamento muito longo, né, pequena entrada, a gente vê, enfim, os comerciais de TV, as propagandas, com parcelamento bastante longo. Só que existe a dificuldade, especificamente com o veículo, é que ele envelhece, e principalmente pro proprietário desse carro que vai trabalhar com ele, a quilometragem logo vai estar super alta, né? Como é que se resolve isso? O que seria o ideal? Um intermédio, por exemplo. Tá, não dá para comprar à vista, ok. Mas esse parcelamento, em até quantas prestações ele seria, digamos, possível, saudável, enfim? Certo. Bom, essa é uma pergunta mais apropriada para o professor Gustavo, embora eu tenha tomado nosso especialista. A palavra aqui, né?
Eu acho que eu poderia introduzir o assunto dizendo o seguinte, né? Um economista americano é Milton Friedman, né, que é a célebre frase que não tem almoço grátis. Né? Nós estamos num país que a gente já citou, ele tem uma alta taxa de juros, né, um crédito escasso, isso tudo vai fazer com que o produto encareça. Em que pese o automóvel, logo ali no período pandemia, ele ter servido talvez como uma reserva de valor, porque as pessoas que perderam seu emprego, tiveram um meio de liquidez imediata e até pela falta de oferta desses produtos, né, o preço do automóvel usado em alguns casos ficou até maior do que o do 0 quilômetro, trazendo uma vantagem para esse proprietário que comercializou o seu veículo e viu ali uma espécie de uma poupança para resolver problemas ali emergenciais de perda de emprego. E, por outro lado, até serviu como uma ferramenta de viabilidade de um trabalho que foram esses serviços de aplicativo, né, que Sim. tem vários, enfim, onde Exato. as pessoas, né, dirigem os automóveis fazendo o serviço de transporte de pessoas. Então, em que pese esse aparato que dá uma imagem que o automóvel possa ser um mecanismo de reserva de valor, isso não é verdade. A gente gasta carro, né? É igual uma roupa, igual um sapato, né? E Sim. o que a gente faz via de regra, né, imagina que eu chegasse numa companhia de energia elétrica, gasto R$1.000 por mês de energia, por exemplo, né, vou morar aqui 10 anos e vou lá e pago 120 mil à vista e vou gastando ao longo do tempo. Ninguém faz isso, Sim. exceto com o automóvel a gente faz isso. Né? Eu pago na frente uma coisa que eu vou gastar no futuro. Né? E se eu não tenho esse dinheiro, eu vou pagar juro, evidente. Né? E um juro teoricamente caro como está agora, dependendo, né, da necessidade de cada um. Então, o ideal seria, na verdade, poupar para Quanto mais conseguir dar um valor de entrada, melhor, né? Mas considerando uma brilhante palestra que o professor Gustavo deu num encontro recente que nós tivemos na própria Pontifícia Universidade Católica, né? Um seminário promovido lá pelo Sincodiv, ele falou sobre aspectos da poupança brasileira, sobretudo do Rio Grande do Sul, que ela tem níveis precários e que não atende essa condição. Então, nós somos muito dependentes de crédito e de um crédito caro. Então, existe uma resposta adequada para isso? Aí eu passo aqui os saques da poupança, né, professor? Também tem sido... Todo mês tem saldo negativo, né, de saque da poupança. Paulo, eu acho que tu foi perfeito, né? Eu, como economista, vou recomendar que, sempre que possível, compre à vista. Especialmente bens duráveis. Né? Nós estamos falando de carro e nós estamos falando também de eletrodomésticos ou bens de alto valor agregado. Sempre compre à vista. Ora, mas eu não tenho esse recurso, eu não consigo dispor desse recurso imediatamente. O ideal é que sim, você parcele o mínimo possível. Né? Então, nós não recomendamos a contratação de dívidas superiores, né, ao que seria aí no prazo de 3 anos, por exemplo. Já começa a se tornar inviável, porque, como disse bem o Paulo, nós temos uma despesa, que é uma despesa invisível, não é uma despesa que a gente vê no nosso fluxo de caixa, na nossa conta corrente, que é o gasto que esse automóvel vai proporcionando. Ele vai se desgastando, ele vai perdendo valor, ele vai perdendo inclusive valor de revenda, né? E ele vai perdendo também desempenho. Então, ao final de 3 anos, você já está com um modelo que é muitas vezes desatualizado, já não é tão atrativo ao mercado, né? E ele principalmente começa a perder rendimento, ele começa a ter mais dias com mecânicas problemáticas, né? E esse é um outro custo envolvido. Quer dizer, manter um carro é muito caro, especialmente também considerado o tempo de reposição. Eu levo para a mecânica demora 15, 20 dias, muitas vezes é inviável para o meu trabalho ficar parado 15, 20 dias. Né? Então, talvez a recomendação seja, sempre que possível, não mais do que 3 anos, na ausência de um recurso. Eu sempre vou indicar a compra à vista, a ter a posse desse veículo imediatamente, a ter a condição de, né, pagar à vista com desconto, porque o pagamento à vista ele oferece também a oportunidade de uma boa pichincha, uma boa negociação com o revendedor. E isso aqui vale para carro, vale para qualquer coisa. Claro. A gente sempre recomenda essa liquidez. A liquidez é ouro dentro de uma economia. Então a gente sempre recomenda esse comportamento. Agora, tem um elemento, né, Simone, que eu acho que é importante na tua pergunta. A tua pergunta é uma pergunta muito interessante, né, que é: para que você vai utilizar o carro? Então, talvez aqui tenha uma máxima que toda vez que a gente faz um gasto, e muitas vezes a gente faz um gasto aqui do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico, gastamos por prazer. Eu vou comprar uma roupa porque ela é bonita, eu vou comprar um relógio porque ele é bonito, eu vou comprar uma joia porque ela é bonita. É preciso pensar,
em duas coisas que normalmente nós, né, no momento da compra, nós estamos emocionalmente envolvidos, mas que racionalmente nós deveríamos pensar em dois aspectos. O primeiro é, eu tenho chance de revender esse objeto, enfim, esse carro que eu estou comprando? E a segunda pergunta é, quanto que eu posso fazer a mais de renda com esse instrumento? Então, por exemplo, eu compro um computador, né, e a partir do computador eu vou gerar um fluxo de trabalho, eu vou gerar um fluxo de produção. Né? Se você é designer, você vai fazer produções a partir disso. Se você é jornalista, você vai fazer textos a partir disso. Então, o computador, normalmente, ele é uma compra que, claro, vai perder valor ao longo do tempo, mas ele vai produzir um fluxo de trabalho, consequentemente um fluxo de renda, consequentemente um fluxo, né, de uma série de coisas que vem junto com esse trabalho. Sim, e assim o profissional vai se organizando para lá pelas tantas trocar, né? Trocar e, eventualmente, até revender aquele equipamento usado ou passar aquele equipamento usado por um profissional que está chegando na empresa dele, que está se formando, etc. Esse mesmo raciocínio nós deveríamos ter com o carro. Nós deveríamos comprar o carro que tem alto poder de revenda ou, né, que tenha um baixo poder de depreciação ao longo do uso. Né? E segundo, nós deveríamos comprar um carro que também, né, na nossa decisão de compra, pudesse gerar o lazer, que para muitos é o objetivo do carro, mas pudesse também gerar um fluxo de trabalho. Então, se eu vou comprar um carro com objetivos de lazer, eu não preciso ter um carro tão, né, com instrumentos tão complexos. Agora, é claro que se eu vou comprar um carro para trabalho, para finalidades de atrair clientes, de buscar clientes, eu vou ter que viajar longos percursos, sou um representante comercial, vou ter que viajar longos pontos, eu vou ter que ter um carro que seja bom de mecânica, que seja bom de conforto interno, e isso vai proporcionar um fluxo, uma renda de trabalho. Então eu acho importante, né, Simone, que independentemente da decisão, se vai comprar à vista, se vai comprar a prazo, você calcule, nem que seja mentalmente, o quão de benefício você pode tirar daquele objeto. Né? E repito, eu estou falando isso para carro, né? Mas acho que a máxima vale para qualquer coisa. E a gente compra muitas coisas por status, ou a gente compra muitos objetos por, quem sabe, prazer, né, psíquico, quando na realidade nós deveríamos sempre que possível examinar por que eu estou querendo fazer essa compra, e mesmo que eu faça essa compra, eu tenho poder de revenda, eu tenho algum poder de gerar fluxo de trabalho, de gerar fluxo de renda a partir dessa compra. E aí o carro, ele é um vilão nesse sentido, porque a decisão do brasileiro sempre é também condicionada pelo status. Né? Diferente de outros países, e aqui não vai nenhum demérito ao brasileiro, por favor, né? Sim, mas diferente de outros países, nós também compramos. O carro é caro porque tem muito imposto, o carro é caro porque tem, né, muita complexidade, porque o mercado das indústrias é fechado e aí as revendedoras acabam também sendo prejudicadas. Mas o carro no Brasil, poucas vezes isso é apontado, ele também é caro porque nós temos um comportamento de fetiche com relação ao carro. E trocar muito rápido, né? E trocamos muito rápido. Eu não sei exatamente, eu não tenho um dado oficial aqui, mas a gente ouve relatos a respeito disso, que em países da Europa, muitas vezes uma pessoa fica com o carro por mais tempo, por, sei lá, 5, 6 anos. Né? Não vai nenhum demérito ao brasileiro, por favor, né, Simone? Claro, mas assim, é preciso reconsiderar essa decisão. Então o status, ele também acaba tendo um peso importante no preço do carro. As revendedoras, elas acabam sendo prejudicadas por uma proteção à indústria nacional, né? Nós temos aqui dentro de um regime automotivo que é condenado, inclusive, pela própria Organização Mundial do Comércio. As revendedoras, elas acabam sendo prejudicadas pelos impostos, acabam transferindo esses impostos aos clientes, mas o comportamento dos clientes também é um comportamento passivo, no sentido de que eu vou comprar o carro que, quem sabe, eu goste de exibir para o meu vizinho, né? E não o carro que vai te gerar trabalho, ou não o carro esse comportamento também. O brasileiro não gosta muito de muita teoria econômica, com todo o respeito ao professor Gustavo, né? O pessoal acha que a vida fica um pouco chata, assim, né? Fora os problemas que a gente já tem. Então, a prestação cabendo no bolso é a conta que o pessoal faz. Né? Geralmente é. Né? Mas, pois é, aí a gente trazendo essa questão de enfim, os custos e impostos, enfim, que o professor agora estava falando. Eu tinha pego uns dados, presidente, sobre vendas no acumulado de 10 meses de automóveis e comerciais leves, motos, caminhões e ônibus, tá? Todos eles, os automóveis, 11% a mais, isso de janeiro a outubro. As motos, 19% a mais, os caminhões, os ônibus, 21% a mais, e os caminhões tiveram queda. Menos 17%. Sim. Nesse período de 10 meses, de janeiro a outubro, comparando com o período de janeiro a outubro de 2022.
E aí eu lhe pergunto, para aquelas pessoas, o pequeno empreendedor, né, lá pelas tantas ele não vai comprar um caminhão, mas algo menor, ou esse comercial leve, que teve aí aumento de vendas. E aí eu deixo também para o professor Gustavo sobre essa história enfim, aumenta a procura, né? Aumenta o preço. O que se pode esperar em termos de valor, de preço de veículos agora nesse final de ano e entrando aí 2024? Bom, boa pergunta. Vamos lá, primeiro contextualizando, né? Alguns minutos atrás eu falei na alcunha do carro popular. E essa terminologia ela foi inserida, vamos dizer assim, no vocabulário nacional para designar um determinado tipo de carro no início da década de 90, no governo Itamar, quando nós tínhamos um mercado muito fechado, extremamente concentrado, oligopolizado, né, com as Big Four, né, GM, Fiat, Volkswagen e Ford, né, que é a própria que saiu do Brasil, inclusive, né? E naquela época se reclamava muito de uma falta de acesso, né, de tecnologia externa, enfim, depois o governo Collor abriu para exportação, chamou nossos carros de carroça, então ali começou uma revolução. Naquele momento ali o carro popular custava $8.000. E eu amanhecia 40 mil, né, o trabalho na concessionária com fila na porta. Olha. $8.000. Mas é tudo, depois o professor Gustavo vai explicar a questão de oferta e demanda, né? Então, naquela ocasião, $8.000, se eu pegar o câmbio atual e a inflação do dólar, eu vou chegar num preço equivalente ao veículo de entrada que nós temos hoje, que é em torno de R$70 mil, só que com uma diferença absurda entre uma coisa e outra. Aquele veículo popular lá de trás, que tem um preço equivalente histórico semelhante ao que nós temos no carro de entrada agora, ele era um veículo que talvez hoje ele não pudesse nem rodar nas nossas ruas, né? Completamente fora da legislação, ele não tinha nem retrovisor do lado direito. Sim, não tinha nem tudo era considerado um acessório. Era um motor, uma caixa de câmbio, uma casca, uma carenagem, um banco e acabou o assunto. Pelado, eram carros de 1.000 cilindradas. Sim. Hoje nós temos uma tecnologia embarcada de ponta que a gente paga muito mais pelo que não vê do que aquilo que vê. Né? Airbag, ABS, sistemas eletrônicos de toda ordem, sensores, isso é segurança também, ar-condicionado, né? Claro. Isso tudo em função de uma segurança. Mas principalmente redutores, né, de poluição ambiental, que são os famosos catalisadores que vão no escapamento, envolvem produtos importados inclusive dessa região onde está em guerra já há mais de 2 anos, Rússia e Ucrânia. Ali tem paládio, tem o neon, que são essenciais para esse volume de emissão, de redução do volume de poluentes, né? E tanto que isso já não é de hoje, já faz bastante tempo. Foi uma grande contribuição, inclusive, que a indústria automotiva deu para o sistema, para as questões ambientais. Né? Dados de agências de estatística nos reportam que a poluição do transporte como um todo hoje ela é equivalente à poluição das residências. Em torno de 11% de tudo que alguém pode poluir, certo. Residências e automóveis poluem da mesma forma. Né? Inclusive nós não escutamos mais nas grandes cidades falar de poluição ambiental advinda de emissões de gases de escapamento de veículo. Né? Então isso foi uma grande contribuição até que a indústria automotiva deu. Falando do preço, então, comparando essas duas circunstâncias, talvez eu me arrisque, nós possamos dizer que o carro nunca esteve tão barato como hoje em termos comparativos com momentos considerando anteriores. todas essas vantagens. Exatamente. Né? Então, eu não sei, eu tinha uma outra consideração do professor Gustavo a respeito disso, né, que ia falar de oferta e demanda também, né? É interessante, uma opinião polêmica, Paulo, né, sobre
sobre a comparação do carro raiz, né, como era 40, 50 anos atrás. Mas com um preço equivalente, como eu disse. Infelizmente, né, a gente tem aí talvez aquilo que é a ausência de segmentação. Tem um consumidor, quem sabe, de nível menor de renda, disposto a ter um veículo, com vontade de ter um veículo, como tu abriste aqui, né, com desejo de ter um veículo, e que não tem um produto disponível. Né, não tem um produto disponível exatamente por causa de todas essas tecnologias que entraram e que acabaram por encarecer o carro. No Brasil, também eu acrescentaria o fato de que a indústria brasileira, e vale o cenário aqui que o Paulo traçava há 40, 50 anos atrás, quando nós tínhamos apenas 4 montadoras, ou 4 grandes montadoras no Brasil, que eram essas 4 multinacionais citadas pelo Paulo. A gente tem hoje mais montadoras no Brasil, só que todas elas também vivem um ambiente não concorrencial, como era há 40, 50 anos atrás, em que elas estão dentro de um mercado fechado. Então o brasileiro ele tem dificuldade para importar carro, isso pelo menos já há uma década, né, o tal do regime automotivo. Isso inclusive trouxe algum resultado parcial, algum resultado regional. A gente vê, por exemplo, a Hyundai se instalando em Piracicaba, interior de São Paulo. A gente vê, né, fábricas se instalando da Honda em Curitiba. Né? Trouxe algum benefício regional, mas no todo a sociedade brasileira perdeu bastante, me parece. Porque ela acaba consumindo o carro, ou predomina o carro fabricado no Brasil, e um carro que, claro, pela ausência de concorrência, ele acaba sendo um carro, ou no Mercosul, né, um carro fabricado no Mercosul, ele acaba sendo mais caro porque eu não tenho a possibilidade de uma importação tão fácil, semelhante ao que acontecia há 40, 50 anos atrás. Se o carro não é uma carroça, a proteção à indústria ainda permanece sendo, né, uma carroça econômica, vamos colocar assim, existente no mercado. Pois então. E aí eu acho que eu sou pessimista, respondendo a tua pergunta, né, em dizer que vai haver queda de preço. Né? Acredito que não haverá queda de preço, pelo menos no carro novo, né, pelo menos no carro 0 km, não vai haver essa queda de preço. Acho que não, mas pelo menos que se mantivesse, enfim, né? Mas a gente tem aqui sim uma tendência preocupante, talvez a gente pudesse entrar nisso, no carro usado. O carro usado tem uma dinâmica completamente diferente. Eu ia até fazer esse link aí. A inflação do automóvel 0 km ela tem sido maior do que a inflação oficial do governo, até porque a gente depende dessas tecnologias ainda, desse mercado globalizado, que ali, logo depois da pandemia, se apresentou com severas rupturas, né? E até porque ele responde por longas cadeias produtivas, então o impacto positivo é tão grande quanto o impacto negativo numa condição reversa. Mas só para dar uma dimensão assim do quanto a gente tem que evoluir ainda na questão do carro novo, né? Sim. E o impulsionamento que essa indústria pode ter, o consumo da população brasileira desse produto. Primeiro, claro que existem mercados, submercados, né, mercados derivados de um outro, né, mas nós não temos uma indústria do velho, do usado, nós temos uma indústria do novo. Né? A proporção de carro usado no Brasil, de trocas, né, de titularidade no Brasil, com relação a carro novo, é de 1 para 6, mais ou menos. Enquanto nós temos 2 milhões de veículos novos aí de passeio comerciais leves, né, sem considerar caminhões e outros, e tratores, máquinas agrícolas, ônibus, para usados nós temos 12 milhões. Desculpa, me repete, por favor, esse número? O mercado de usados é cerca de 6 vezes maior quando eu comparo com veículos de passeio e comerciais leves. De 2 milhões para 12 milhões, mais ou menos, ao ano. Então, se eu dividisse isso assim, em 6 partes, uma delas é para carro novo e 5 delas para carro usado. O que me parece, em termos econômicos, uma anomalia, né? Isso deveria ser algo pelo menos mais equilibrado. E a gente falava em modernização, em questões de meio ambiente, né? E aí também é algo que preocupa. E eu queria emendar, desculpa, lhe cortei, mas... Claro, e aí entra uma outra preocupação nesse sentido, né? As montadoras hoje, elas têm, por uma questão de oportunidade de ambas as partes, têm se socorrido das grandes locadoras de veículos do Brasil, que já representam um componente essencial, né, do consumo de veículos novos no Brasil. Quando eu tenho cerca de 30% do consumo de veículos novos na mão de um único grupo ou agente, na verdade eu quase que não tenho um cliente, eu tenho um sócio, né? Né? E esse sócio ele tende a fazer, a influenciar na formação de preço.
sobretudo quando deriva para o mercado secundário, mercado de novos, onde se apresenta em tese uma frota de cerca de 800 mil veículos que está aí já presente, né, que tem que ser renovada numa razão média de 2 anos. Então eu estou falando de 400 mil veículos ano, quando os dados estatísticos dão conta que até 2 anos de idade o volume percentual de trocas é na casa de 2%. Em outras palavras, eu tenho o dobro da oferta em relação à demanda em termos de carro usado em veículos até 2 anos. Tem esse potencial de risco. Isso, claro, não favorece a formação de preço, né? Deprecia, na verdade, essa moeda carro usado, que agrava mais ainda o problema do carro novo, porque é menos dinheiro que o proprietário daquele carro usado vai ter na hora da troca, né? Sem que do lado do carro novo haja uma compensação. Talvez uma linguagem didática, aí o professor Gustavo pode explicar melhor do que eu. Isso acho que volta no meu ponto anterior, né? Que a tua pergunta sobre preço, no carro novo a gente não vai esperar muita queda, mas no carro usado sim, a gente pode esperar uma queda ali na frente. Isso é preocupante para quem possui uma propriedade de um carro nos dias de hoje, né? E muito desse elemento está contido nessa compra quase oligopolizadora, né, por parte de alguns agentes dentro do mercado, né, as locadoras de automóveis, que se comportam não mais como locadoras, mas antes como concessionárias de automóveis. Isso, de fato, é bastante preocupante. Isso vai afetar o preço do carro usado nos próximos 2 anos. Eu não acredito que seja para 2024, mas para 2025 mas certamente. Mas é curto prazo ainda, né? É curto prazo. E aqui fica o alerta de quem possui um carro usado, né? Com muito cuidado. E aí a gente adiciona, né, Simone? Como é que a gente, vamos dizer assim, costura esse problema? Isso aí só uma resposta de crédito, né? E aí é muito impactante nós descobrirmos que no Brasil se concede mais crédito para compras atacadistas, compras de, enfim, produtos de higiene, compras alimentícias, se concede mais crédito para compras atacadistas do que para venda de automóveis. E isso vamos dizer assim, eu coloco como um desvio, né, de funcionalidade do crédito. Porque o crédito ele deveria ser orientado para aqueles produtos de médio e longo prazo, para aqueles produtos de alto valor agregado, e o crédito no Brasil ele tem sido um crédito de giro, vamos colocar assim, né? Um crédito em que eu apenas faço o fluxo de caixa para o mês subsequente, né? Faço o supermercado em função do bem subsequente, e não para aqueles produtos que de fato necessitam fortemente do crédito. Certo. Isso afeta tanto a comercialização quanto a própria produção. Pois então, dos professor, trazendo agora esse assunto, eu me lembrei... Há um tempo atrás se falava, presidente, em uso de FGTS para compra de carro. Sim. Que não temos, né? Não existe, mas se aventou essa possibilidade, né? Que seria uma forma de, por exemplo, um trabalhador, um empreendedor poder iniciar seu negócio. Sim. Nós estamos desenvolvendo alguns estudos, né, que já foram, inclusive... de certa forma, avaliados, né, não só pela Escola de Negócios da PUC, né, através do professor Gustavo, mas também algum breve parecer de viabilidade da própria Fundação Getúlio Vargas, a partir de uma visibilidade que nós temos que uma pessoa, supondo, né, que ganhe seus R$8.000 por mês, né, e que ela trabalhe há 15 anos, né, assim só em termos aritméticos, né, que ela possa em 15 anos ter algo como 120 mil num fundo equivalente a 15 salários, se eu não estou fazendo alguma conta errada, né? Okay. Esses 120 mil reais, ele dá conta de mais ou menos 20 milhões de contas no Brasil nessa situação. Se nós pudermos usar apenas 5% dessas contas por ano, nós estamos falando de 1 milhão de possibilidades de oferta de um determinado crédito, certo? E isso é justamente o que está faltando, né, no setor automotivo para completar, sair de 2 e voltar para 3 milhões, que é um índice que nós superamos apenas, como eu já disse, 2 vezes, uma em 2013 e outra depois em 2019, quando demos de cara aí com a pandemia. Sim. Bom, o uso desse fundo de garantia, né, direcionado para aquisição automotiva, ele já foi aventado em algumas vezes
mas de uma forma mais simplória, né? Tipo sacar o fundo para adquirir um automóvel. Isso nem nós concordamos, isso não é viável. Mas os nossos estudos, eles apontam para uma outra sistemática que, na verdade, é um empréstimo do próprio trabalhador para ele mesmo, do titular da conta para ele mesmo. Administrado pelo sistema financeiro, sim, nem poderia ser diferente. Tem um estudo da Getúlio Vargas sobre isso, então. Sim, mas que essa renta, isso é um projeto desenvolvido por nós, né, mas aqui no Rio Grande do Sul, mas que esse componente de juros, se é que dá para... A remuneração desse capital, vamos falar assim de uma maneira genérica, ela também voltaria para esse fundo e para o trabalhador. Então, não é um saque, é um empréstimo, né? E com uma rentabilidade, inclusive, potencialmente muito maior do que ele já recebe, né? Então, o fundo ficaria preservado, garantido, e com isso nós teríamos uma oferta de crédito teórica que poderia chegar a cerca de 70% menor do que o custo de uma prestação normal. Tá, presidente, é que eu estou com uma certa dificuldade para entender como é que isso funcionaria. Assim, eu não sei se o senhor poderia me dar um exemplo. É bem simples, eu tenho lá uma conta com cerca de 120 mil reais. Tá. Né? Então, dependendo da minha capacidade de pagamento, eu vou, supondo, poder sacar 50% disso. Então, 60 mil reais. Para comprar um carro médio de 100, teoricamente, eu também tenho um outro carro de 40. Então, eu entrego o meu carro, saco aquele valor, o sistema financeiro administra isso, paga lá a concessionária, e esse carro fica vinculado ao fundo, eu não posso vender, né? Então, essa prestação que eu estaria pagando a remuneração do agente financeiro, claro, mas também estaria pagando para mim mesmo, ao final, que esse valor retorna para lá, para esse fundo, certo? Um cotista. Né? Como um cotista. Tá. Né? Então, além dessa sistemática que vai garantir não uma evasão do fundo, mas sim até uma maior rentabilidade, né, não há que se falar também que o governo possa perder recurso, que é muito importante para investimento em habitação, né, como é a característica normal do FGTS, mas ocorre que o nosso setor, e agora ainda falando de reforma tributária, talvez ele seja um dos mais democráticos que existe, porque ele paga tributos federais, estaduais e municipais. Né? Mas considerando só os federais, me ajuda aqui o professor Gustavo, nós estamos falando aí de 40%, 45%. Né? Então, 50% por estimativa desse valor que vai para o mercado, fomentando a economia, a indústria, o consumo, volta na forma de tributos, né, para o ente federal, que poderá também fazer outros investimentos, inclusive no próprio sistema de habitação, se for o caso, reduzindo taxas de juros, por exemplo. Certo. Agora tem uma dificuldade aí que é o déficit fiscal, né? Propriamente o déficit fiscal ele não é uma dificuldade a esse projeto, porque na verdade você tem até um estímulo e o presidente, por exemplo, não citou o fato de que ao liberar o FGTS, por exemplo, a aquisição de um veículo, eu vou estar estimulando não só o setor de comercialização de veículos, mas também a própria indústria automotiva, que é, né, através dos seus empregos, uma das principais colaboradoras do fundo do FGTS. Então a gente sabe que o trabalhador do setor automotivo ele tem um salário significativo, né? Em geral nós estamos falando de metalúrgicos, de soldadores, enfim, né? De todo um escalonamento de mão de obra que também é cotista do fundo de garantia e que também vai fazer com que haja novos aportes no sistema do fundo de garantia, garantindo então a solvência, né? Ou não ameaçando de maneira alguma a solvência do sistema garantidor de tempo de serviço. E acho que é importante também, Simone, comentar aqui, nesse contexto, que isso resolve o problema anterior que nós citávamos do crédito. Né? Então, o sistema financeiro tem uma dificuldade para financiar os veículos, tem uma dificuldade para financiar motocicletas, e através do fundo de garantia, nós vamos encontrar essa porta. Alguém vai levantar o braço nessa hora e perguntar assim, mas olha, e como é que fica o financiamento habitacional? Como é que fica a caixa econômica nessa situação? Olha, como tu colocou no início, foi muito feliz, a realização do sonho da casa própria, ela também vem complementar a realização de ter a casa própria com um carrinho na garagem.
Né? Esse é, quem sabe, o grande sonho do brasileiro. E aí o FGTS ele vai cumprir essa missão, né? Essa missão social, como colocou bem também o Paulo. Em geral, os saldos médios do FGTS eles estão em torno de R$100 mil, abaixo de R$100 mil. Já falamos aqui, o salário médio do trabalhador brasileiro, infelizmente, é baixo, né? E proporciona essa aquisição, eventualmente com alguma variação patrimonial positiva, né, para os trabalhadores brasileiros. Então, assim, a priori, não teria nenhum problema. Eu acho que até complementa o desejo da casa própria, estimula o trabalhador no sentido da casa própria e resolve o problema do crédito para a indústria, para o consumo de bens duráveis no Brasil. Qual é o cuidado que se tem que ter aqui? Né? O cuidado que se tem que ter aqui é claro que o Fundo de Garantia ele cumpre, né, reforçamos isso, ele cumpre uma missão social, só que ele cumpre uma missão social pela metade do caminho, né, Simone? Sim. Porque assim, a gente não tem uma boa remuneração dentro do FGTS, Pois o FGTS perde valor em termos reais, ele perde da inflação. A remuneração do FGTS, mesmo com o pagamento de aquela dividendos. primeira taxa que era 3% ao ano, né? E depois mais... ATR mais meio. ATR, é isso? Isso, sim. E Mais meio por cento. E aquela distribuição dos lucros, né? E a distribuição dos dividendos normalmente é feita em agosto, setembro. É, né? que a cada ano é feito. E Mas mesmo, ainda assim... né? Né? Mesmo com a distribuição dos dividendos, a remuneração do FGTS perde em termos reais para a inflação. Então, assim, o que nós estamos dizendo aqui? Que aqueles R$100 mil que eventualmente você tinha lá no ano 2000, há 20 anos atrás, hoje eles estão valendo menos em termos reais. Você pode ter até um saldo maior, mas ele está comprando menos se comparado a 20, 30 anos atrás. Então, liberar o fundo na forma da aquisição de um bem durável, ou, né, como já acontece no crédito habitacional, isso acaba estimulando a própria economia. Isso acaba gerando mais depósitos para o próprio fundo, pensando institucionalmente, e não tem nenhum prejuízo ao cotista. Ele adquiriu um bem, esse bem pertence ao fundo, né? E no caso dele não conseguir pagar, esse bem retorna como garantia ao fundo, né? Sendo possível a comercialização para uma terceira pessoa. Dá para falar ainda, isso não foi montado com esse propósito que eu vou falar agora, mas até eu poderia arriscar dizer que os próprios bancos também estariam sendo beneficiados com isso. Porque dois componentes aí desse, vamos dizer, do custo do dinheiro, de emprestar um dinheiro, é o custo de captação, que é muito alto, que estaria reduzido, porque o funding viria do próprio fundo de garantia, né? Então com um custo bem mais baixo, né? E o risco também, né? O componente de risco que diminui bastante. Se me permite, Paulo, eu vou acrescentar aqui mais um elemento polêmico, né? Mas vamos ser transparentes, né, Simone? Tem também o problema de que nós só temos a Caixa Econômica para depositar o fundo de garantia. Sim. E na medida que nós financiarmos um automóvel, isso pode ser feito através de um banco da minha escolha, um banco com a menor taxa ou com uma melhor taxa que a Caixa Econômica. Em geral, os outros bancos também trabalham. Mas é extremamente polêmico, né? Porque isso envolve... Em toda essa nossa argumentação aqui, a gente acredita que isso seja uma alavanca extremamente importante para que rapidamente o mercado automotivo, que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? É um mercado que responde na mesma moeda tudo aquilo que ele sofre ou que ele é beneficiado. Então, porque tem longas cadeias produtivas, porque está estritamente ligado com o desenvolvimento econômico, que representa 5% do PIB nacional. Né? Então, em que pese toda essa nossa argumentação, que a gente espera possa, vamos dizer, ser levada a efeito, né? Isso ainda é uma questão muito nova, embrionária, que nós ainda estamos desenvolvendo com a ajuda, né, dos economistas, do professor Gustavo, FGV, enfim, envolve uma decisão política importante também. Claro, tem que ser levado ao legislativo. Mas enfim, né? Isso demonstra que há saídas, né? Há alternativas que possam fazer com que o nosso país se recupere, né, e cresça. É interessante notar, né, que o valor do fundo, normalmente o valor que nós temos, né, como trabalhadores depositados no fundo, eles estão muito distantes de uma compra de um imóvel, né, mesmo um imóvel razoável, mesmo considerando os bairros, né, das grandes regiões metropolitanas brasileiras, ainda está distante, mas está acessível, por exemplo, para a aquisição de um veículo, ou aquisição até de uma motocicleta, se for o caso. Exato. A gente vai encaminhando para o fim, então, a nossa conversa, e aí eu queria uma opinião sua, presidente. Claro, a gente perguntar isso para um representante dos concessionários é difícil, mas assim, tem um período agora de final de ano que as revendas possivelmente vão fazer suas promoções e tal, mas tem também aquele período pós ano novo, né, início de 2024, em que há outras ofertas, né, talvez descontos, enfim. O que o senhor diria para quem está agora se organizando para
enfim, para essa compra? Bom, eu vou arriscar aqui, baseado em todo o ensinamento aqui do professor Gustavo, né? Se nós temos uma inflação de um veículo que é maior do que a inflação oficial, eu não tenho outra resposta a dizer em qualquer momento do ano, senão o seguinte: compre agora. Né? Amanhã é mais caro, e amanhã é mais caro, e amanhã é mais caro. Em que medida, eu não sei dizer. Mas teve momentos que o automóvel, no ano 2021, pelo menos, né, chegou a subir mais de 30%. Certo. E na prática, desculpa, eu até deveria ter lhe perguntado isso antes, sobre o financiamento em si. O trabalhador que tem, por exemplo, o vínculo empregatício, que tem sua carteira assinada, é mais fácil comprovar a renda, enfim, para fazer uma compra a crédito. Sim. E aquele que é autônomo, que pode comprovar uma renda, enfim, que entra lá um determinado valor no banco para ele vai levar extratos para a loja e tal, ele consegue fazer esse financiamento também, o autônomo? O que mais vale hoje, né? Existem instituições financeiras que detêm mais de 100 milhões de CPFs e com uma acuidade de verificação de crédito muito maior do que talvez o sistema da Receita Federal. Certo. É o business deles, se prepararam para isso. Hoje cada cidadão tem a sua análise de crédito individual. A gente não... a gente sabe uma taxa média, uma condição média, né, de quanto aprova e por quanto aprova de financiamento. Mas cada um tem a sua própria característica que está vinculada intrinsecamente ao perfil de crédito positivo, ou seja, o adimplemento de tudo que compra, não só de um veículo, mas as relações com o banco, enfim. Ou seja, o histórico fica muito mais claro, exatamente. Né? Então, uma sobrinha minha, né, que mora em São Paulo, foi comprar um carro conosco. Aliás, um sobrinho, só que a esposa dele é médica, então em São Paulo o médico tem não precisa... essa questão do rodízio lá em São Paulo, ele está fora desse sistema, né? Então ele quis comprar o nome dela. Sim. Ela estudou medicina, tem 20 e poucos anos de idade, se formou recentemente, está fazendo uma residência em São Paulo. Ela não tem histórico ela não tem crédito. Uma carteira de trabalho, por exemplo, mas ela tem um histórico de crédito... o de crédito, sim. Inabalável. Provou na hora o crédito lá que ela necessitava. Então isso está muito mais vinculada a uma questão positivo, comportamental também, do que propriamente... a questão do poder aquisitivo, né, que conta também. Ou seja, analisa-se caso a caso, né? Exatamente. Eu vou fazer uma ressalva que o Paulo colocou, por favor. Né? Eu acho que quanto mais cedo você comprar o carro, melhor, porque você vai pegar um preço, né, como já tem dito aqui, o carro novo ele tem se comportado acima da inflação. Entretanto, se você vai comprar financiado, né, espere mais um pouco. Os juros estão caindo, a gente tem a expectativa que esses juros caiam pelo menos até abril. Eles vão chegar já vou dar um banho, uma ducha de água fria aqui. Eles não vão chegar à casa de 1 dígito, provavelmente. Eles vão permanecer na casa de 2 dígitos. Então, estava sendo previsto para 2024. O Boletim Focus estava dizendo 9%, 8% e pouco agora, né? Não chega nisso. É muito difícil, porque nós temos uma inflação aqui se comportando ao redor de 5% ao ano. Certo. Né? E a gente, infelizmente, pela ausência de poupança, pela ausência de crédito disponível no Brasil, a gente tem uma regrinha de bolso que é a inflação, a gente chama isso de taxa neutra de juros, é a inflação mais 5% ao ano. Né? Então isso dá na casa de 10,5%. E acho que esse é o limite que o Banco Central pode chegar. Ou seja, vai ficar por aí. Vai ficar por aqui, né, em 2 dígitos, 10, 10,5%, 11%, a não ser que aconteça uma notícia extraordinária que baixe fortemente a inflação. Acredito que a casa dos 2 dígitos em termos de juros é a regra. O que significa, né, Simone, que embora a redução das taxas de juros esteja ali para acontecer, para acabar, né, no primeiro semestre de 2024, ela ainda será menor. Né? Como nós falamos anteriormente, vai levar pelo menos 3 trimestres para aquele movimento de agosto ser absorvido no mercado. E mais do que isso, mantido o ritmo, né, nós vamos estar falando de uma taxa de juros em torno de 10, 10,5%, a taxa de juros básica, o que lá na ponta também vai significar também uma taxa de juros menor. Então, se o cidadão tem a intenção de comprar financiado, né, como nós falamos aqui, até 3 anos, né, a nossa recomendação,
é melhor esperar um pouquinho mais, quem sabe o primeiro semestre de 24. Agora, se ele já tem essa liquidez, se ele já tem o dinheiro disponível, se ele já tem, né, quem sabe uma boa entrada ali, 60%, 70% da entrada para fazer, compre agora. Então que faça. Porque, de fato, né? Tá. né, a gente tem uma tendência de aumentar. Essa parte a gente não tinha combinado ainda. Tá Aí eu falei certo. no mundo ideal sem considerar o juro, né? Tranquilo. Senhores, muito, muito, muito obrigada por todas as dicas, por todas as orientações. Eu acho que quem está nos ouvindo vai ficar um pouco mais tranquilo aí, mais informado sobre... Agradeço também aqui em nome do Sincodiv Fenabrave, né, pela oportunidade de ter participado aqui. Ficamos à disposição para outras oportunidades, podendo também bater esse papo aqui, tá bom? Eu Vamos agradeço, Simone, também. E assim, eu quero dizer ao nosso ouvinte, né, que a gente não é o dono da razão. A gente está lançando aqui sementes para ele refletir, para ele pensar, né? E que o nosso intuito aqui é ser provocador para isso. Sim, são análises aí para as pessoas observarem e irem aproveitando, né? Obrigada, senhores. Obrigado. Imagina. O Direto ao Ponto fica por aqui. Tivemos edição de Aleph Alencar e assistência técnica de Guilherme Silveira, da Rádio Guaíba. Até a próxima!